Vamos lá, moçada, mais uma vez, mais um classe 3. Mas dessa vez um classe 3 com mordida cruzada total. Caso bacana, bem complexo, né? Que a gente vê na primeira foto, a foto de frente, já dá para perceber que a boca de cima está para dentro da boca de baixo. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, nós já sabemos que o correto é o contrário. É a boca de cima estar por fora da boca de baixo. Isso para a gente está pacificado. Então, a primeira fotografia a gente vê isso e a gente vai para a primeira foto de lado, intraoral, e começa a perceber um outro problema que existe ali. Observa o canino superior em relação ao canino inferior. Essa relação está errada. A relação, como também nós já conversamos, é de canino superior um pouco atrás do canino inferior. E não desta forma que está, muito atrás. Então a gente já sabe que durante o tratamento a gente vai ter que promover este tipo de movimento, ou seja, de aproximação dos caninos. E por que isso? Porque, moçada, quando a pessoa vai dormir, existe um sono mais profundo que chama-se REM, Rapid Eye Movement. Nessa fase do sono, a pessoa range os dentes. E ranger de dentes, bruxismo, não é uma doença. E esqueçam isso. Ranger dentes é natural, é normal e é saudável. Mas para que esse rangimento não tenha problemas, é necessária essa relação dos caninos nessa posição. Porque quando você for ranger os dentes, nessa fase do sono, vai pegar canino com canino, ou seja, presa com presa. E quando eles fazem esse deslizamento, todos os outros dentes da boca se desocluem, ou seja, eles não encostam. Então não é feito desgaste nesses outros dentes que não estão preparados para essa função. Mas bruxismo é bom? Sim, bruxismo é bom. Do outro lado, nós observamos o mesmo tipo de situação. Então, desse lado também, a gente tem que fazer aquele movimento de aproximação. E vamos trabalhar para tentar descobrir de que forma que a gente vai fazer isso. Lógico, mais uma vez, o meu método é cefalométrico, não existe para mim método de observação, essa coisa de análise facial para mim não funciona. Os colegas me desculpem, é muito bonito na teoria, mas inclusive eu li a teoria e toda ela é baseada em trabalhos cefalométricos. Mas não tem sentido você tentar fazer uma análise facial para resolver um problema dessa gravidade. Então a gente vai no loco, no lugar onde está o problema, com a teleradiografia lateral, que depois é transformado num diagrama cefalométrico, e depois nós vamos obter os nossos dados cefalométricos, aonde se diz o seguinte: relação de biprotrusão óssea, ou seja, maxila e mandíbula estão posicionados para frente. Não estou falando de dente, é apenas de osso a conversa aqui. Crescimento e padrão vertical, ou seja, um rosto, uma face comprida, mas eu não estou falando da face, eu estou falando da estrutura óssea, crânio-facial. Incisivos superiores muito inclinados para dentro, mas bem posicionados dentro do osso. Incisivos inferiores muito protruídos, ou seja, para frente, e muito inclinados para frente. Então a gente vê que temos um problema sim na posição dos incisivos superiores, mas o problema maior está nos incisivos, ou na região, ou no posicionamento de incisivos inferiores, que é onde a gente vai ter que atuar com mais efetividade. Vamos atacar então o nosso primeiro problema, que é aquela questão, entre aspas, de atresia de mandíbula, de maxila, ou seja, maxila por dentro da mandíbula. O movimento que a gente tem que fazer é esse, ou seja, vestibularização, inclinação dos dentes posteriores. E isso será suficiente? Bom, e isso é feito com esses fios que eu já mostrei para vocês outras vezes, os fios de overlay para a parte posterior e os fios com dobras para vestibularizar, ou seja, jogar a parte superior para frente. Este movimento que nós fazemos, posterior-superior, é suficiente para resolver esse caso? Para muitos casos, sim, ele é suficiente. Para esse caso especificamente, não é suficiente. Então eu vou ter que tomar algum tipo de medida mais radical para poder corrigir por todo esse problema. E a grande questão aqui é a seguinte: por que eu não posso corrigir apenas com inclinação dos dentes superiores para fora e dos dentes inferiores para dentro? A estrutura óssea superior e inferior, elas são diferentes. Vamos ver nessa fotografia aqui. Esta é uma fotografia de uma radiografia de mandíbula, ou seja, a mandíbula vista por cima.
Um corte mais aproximado, a gente vê ali um dente dentro do osso da mandíbula. Vocês percebem que as raízes desses dentes estão em íntimo contato com as paredes do osso da mandíbula? Ou seja, o espaço que nós temos para poder fazer essa movimentação para dentro e para fora, para bucal ou para lingual, é muito reduzido. A gente não tem, como a gente vê nesta outra radiografia, essa possibilidade de grandes inclinações ou de grandes movimentações. Então a gente vai ter que trabalhar principalmente superior com esses tipos de movimento e o inferior a gente vai ter que tomar algum tipo de medida mais drástica. Vamos entender como isso é na própria boca. Olha lá, a maxila, esses são os dentes de cima, elas têm um volume de osso maior que permite nós fazermos tanto movimentos de vestibularização quanto de inclinação. Boa parte dessa compensação vai ser feita por esses movimentos, mas vai restar na parte inferior as limitações próprias que a gente tem da condição óssea de todos os pacientes. E é aí que nós precisamos começar a fazer um planejamento mais acurado para resolver esse problema. E esse movimento ele tem que ser casado com um outro movimento que nós temos que fazer, que é aquele de correção da posição dos caninos. Então veja, eu tenho que pegar os meus caninos inferiores, que eu já descobri que é onde existe o maior problema de discrepância, e levar para a distal, levar para trás. Como fazer isso? Tem diversas formas. Extração do premolar inferior é a mais comum. Desgastes entre os dentes também é bastante comum, mas não seria suficiente. Mas eu tenho um problema que é a mordida cruzada e que eu tenho limitações na movimentação. Se eu não tenho como pegar esses dentes inferiores e levar para dentro, a gente substitui isso por uma outra ideia. Que tal a gente extrair 2 dentes lá de trás, dos 2 lados, e, usando esse espaço, pegar os caninos e levar para a distal para dar a chave de guia de lateralidade canina. Boa ideia? Boa ideia. Quais dentes nós vamos extrair? Os primeiros premolares, que são os habituais? Não. Vamos extrair os segundos premolares, porque eles estão cruzados. Quando a gente extrai ele, a gente cria a possibilidade de, no futuro, colocar aqui um implante e fazer uma coroa na posição correta. E aí vão sobrar mais 2 ou 4 dentes atrás, que a gente pode mandar fazer os tratamentos endodônticos, tratamento de canal, e fazer coroas na posição correta lá atrás. Então aquele ciclo do problema posterior a gente consegue resolver não só com ortodontia, mas nós vamos precisar de próteses e de implantes para poder resolver o problema. Beleza? E é assim que a gente extrai os dentes. Aqui eu mostro um lado só, mas o outro lado a mesma coisa, em que nós vamos levar para trás este premolar, depois o canino, e aí sim, corrigimos a chave de guia de lateralidade canina. Beleza. Isso era o que nós queríamos. Observa aqui, com aqueles outros fios que nós usamos durante o tratamento, a gente conseguiu descruzar a parte superior anterior. Ótimo. Estamos com quase tudo pronto. E agora, depois de feita essa base do tratamento ortodôntico, a gente vai pedir as radiografias, os exames, para ver o espaço que nós temos para substituir aqueles 2 dentes que foram extraídos por 2 implantes. Colocamos 2 implantes e as coroas, os dentes que vão ser feitos futuramente, a gente já faz eles posicionados mais para dentro, mais para lingual, descruzando a mordida lá atrás. Ah, tem outra alternativa? Para esse caso, tem cirurgia ortognática. Ou seja, corta a mandíbula, corta a maxila, leva a maxila para frente, diminui o volume da mandíbula, leva para trás, que é algo que geralmente os nossos pacientes querem evitar. É muito comum eu atender pacientes com esse tipo de problema e que falam, me dê uma outra alternativa. Olha, meu querido, eu vou ter que extrair dentes, eu vou ter que colocar implantes, você topa? Topo sim. Se o paciente topar, beleza, tamo junto. Vamos escapar da cirurgia ortognática, porque é um tratamento bem mais invasivo e que não impede que você tenha que usar aparelho antes e depois da cirurgia para finalizar essas correções que são feitas nas posições de osso. E é assim que a gente consegue. Já vimos a questão da chave de guia de lateralidade canina e agora nós vamos ver a oclusão anterior, que era nesta posição, nós passamos para essa posição. Estamos com quase todas as chaves corretas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos propiciar um tratamento que não só tem um bom aceite estético, mas que tenha funcionalidade e que tenha estabilidade. É muito, muito, muito comum também a gente pegar um caso desse
em que o paciente já foi tratado, não foram dadas essas chaves que eu acabei de falar, e a pessoa vem procurar a gente, ó, eu fiz o tratamento, ficou bacaninha, mas depois eu perdi tudo, saiu de posição. E sai de posição justamente porque não tem essas chaves de estabilidade que eu falo com tanta frequência com vocês. Agora, já indo para a fase final do tratamento, resta aquele problema lá atrás. Nós temos 2 dentes lá atrás que estão cruzados, que não tem possibilidade de ser mais descruzados, a movimentação chegou no limite. Agora sim, fazer os canais, colocar a coroa e fazer essas coroas em posição descruzada. Beleza? E o resultado que a gente vai ter é esse aqui. Eu acredito que é um bom resultado. Se eu tivesse que escolher fazer uma cirurgia ortognática em mim ou me sujeitar a um tratamento desse, eu não teria dúvidas, eu preferiria um tratamento desse tipo. Tratamentos de classe 3, sempre grandes desafios. Necessário bastante experiência para você conseguir ver alternativas para poder resolver problemas que têm uma certa gravidade, como nesse caso aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima. Um abraço.